A história começa quando você é enviado para investigar o desaparecimento de George, na casa da família Pig, lugar onde ele foi visto pela última vez. Na entrada da casa, você ouve um barulho estranho, e de repente você é nocauteado e acorda no quarto de George e Penny, irmã de George. Lá, você encontra a Penny, porém ela estava agindo estranhamente, com vontade de te ferir, os olhos dela estavam vermelhos e ela não emitia sequer palavra, como um zumbi. Essas são características dos infectados, seres que a cada capítulo do jogo perseguem o jogador com a intenção de eliminá-lo. Voltando, você consegue sair da casa da família Pig e deseja ir à estação para procurar ajuda e denunciar o ocorrido. Lá, você é avisado por um alto-falante que há um infectado e descobre que o infectado é a mãe de George. Você acha combustível e encontra Dodds, seu colega de trabalho e também aquele que lhe avisou no alto-falante sobre o infectado. Com o carro, você e Dodds procuram novamente ajuda, mas são encurralados por infectados e tiveram que se abrigar em uma galeria. Na galeria havia um infectado, mas você e Dodds conseguem fugir e depois de algumas semanas procurando abrigo, você e Dodds se abrigam em um acampamento que parecia não ter nenhum infectado. Dodds fala que havia tomado uma poção que não lhe fez muito bem. Logo depois, Dodds começou a agir como um infectado, tentando nos ferir. Logo resultou na sua fuga à escola. Lá alguém nos pede ajuda pelo rádio comunicador, falando que o seu amigo estava preso na escola lutando contra um infectado. Na escola, encontramos Bunny, que nos ajuda a derrotar um infectado. Conseguimos fugir pelo esgoto e encontramos o Sr. Batata, aquele que estava tentando se comunicar pelo rádio comunicador. Você acaba não se sentindo muito bem e é levado para o hospital. Lá tinha um infectado que te obriga a sair junto com Bunny para o térreo, onde o Sr. Batata disse que iria chamar um helicóptero para nos ajudar. No térreo descobrimos que o Sr. Batata nos traiu e foi sozinho, em busca de ajuda. Bunny e você vão ao metrô. Porém lá tinha um infectado totalmente corroído pela ação da velhice, como se fosse infectado há muito tempo. Há muitas teorias que afirmam a sua identidade. A principal delas é que ele é o Vovô Pig por não ter nenhuma aparição sua durante a história, porém isso não é muito importante. Voltando, Bunny não se sente muito bem e fala que tomou uma poção dada pelo Sr. Batata, assim como Dodds. No fim do capítulo, Bunny possivelmente foi infectada e nos deixa para sobreviver. Em busca de vingança, você vai ao circo, lugar onde o Sr. Batata possivelmente está. No entanto, você não acaba o encontrando, e na saída conhece dois novos personagens, a Zizi e o Pony. Ambos tentam te levar a um lugar seguro, mas para isso, precisa passar pela cidade. Na cidade havia dois infectados. Você consegue escapar com o auxílio dos seus novos amigos, mas junto com Pony e Zizi, vocês acabam encontrando um possível sobrevivente que estava escondido atrás da lixeira. O sobrevivente acaba te levando a um shopping, que também tinha infectados. Lá você encontra George Pig, o desaparecido. Ele disse que fugiu porque os seus pais e sua irmã estavam agindo estranhamente após tomar a poção dada pelo Sr. Batata. Isso levou a sua fuga à casa de seus avós. Porém estavam agindo estranhamente também. Quando George os viu, ele achou que nós fôssemos infectados. Por isso fugiu. Logo depois, George é levado ao lugar seguro. E conhecemos novos personagens. As irmãs de Zizi, Minnie e Giraffe. Giraffe nos informa que um sinal estava sendo transmitido por uma base militar, o que leva a Zizi, Pony, George e você irem lá. Na base militar, encontramos mais infectados, que são derrotados por Pony e Zizi. Porém descobrimos que era um sinal falso, pois o Sr. Batata era aquele que estava enviando o sinal, o que leva a você e George tentarem derrotar o Sr. Batata, enquanto Zizi e Pony eliminar os infectados da base militar. Você e George encontram o Sr. Batata. Por fim, você e ele conseguem derrotá-lo, o que o leva a contar o que lhe motivou a causar a infecção. A sua esposa estava doente por uma doença incurável, o que o fez criar múltiplos experimentos com pessoas que levaram à proliferação do vírus por meio das poções criadas por ele, até chegar à situação atual. Assim, George e você fogem da base do Sr. Batata e conversam com Zizi e Pony dizendo que possuem um novo objetivo que é procurar uma cura. Assim o livro acaba.
A história de Pig Book 2 começa apresentando o seu passado e de Doug como policial antes dos acontecimentos do livro 1, onde vocês são enviados para derrotar os bandidos que estavam furtando as coisas da região. Assim, conhecemos a Willow, uma loba que estava furtando uma torta para alimentar a própria família. Então a Willow é detida e assim voltamos ao presente, onde vemos Zizi, Pony, Mimi, Giraffe, George e as irmãs no lugar seguro. Mimi cogita na ideia de ir à loja local para obter baterias e assim conseguir transmissão no rádio, portanto. Você, Zizi e Pony vão à loja, lugar onde tinham um infectado. Por fim, eles encontraram as baterias e entregam a Mimi, que consegue encontrar um sinal. O sinal estava pedindo para eles se encontrarem no velho carvalho. Pony desconfia do pedido, mas Zizi disse para ao menos verificar o destino. Pony, Zizi e você vão ao carvalho e percebem que foi uma armadilha, onde encontram a Willow e sua equipe chamada The Silver Paw subornando. Willow reconhece Pony e diz que ele era um ex-membro da associação. Reconhece também você, alegando ser o policial que o deteu no passado junto com Doug. Já a Zizi a desconhece, e Willow prende Zizi na refinaria como forma de vingança, e deixa você e Pony para trás. Pony e você invadem a refinaria e derrotam os membros da associação. Conseguimos libertar a Zizi, porém um infectado que estava preso junto com ela acaba a arranhando, o que resulta na sua possível infecção. Na volta ao lugar seguro, ocorre uma cena melancólica. Ao os sobreviventes perceberem a ausência de Zizi, o próximo capítulo ocorre uma invasão de infectados no lugar seguro, ou pelo menos era seguro. Então o grupo de sobreviventes foi obrigado a deixar o local. Mas a associação de Willow acabaram os encontrando e acabou prendendo-os em uma prisão. Lá Zizi e irmãs de Zizi saem da tampa do esgoto na cela e pedem para alguém ajudar a abrir outra cela de esgoto. Você concorda em ir ajudar as irmãs Zebra. Depois de evitar o infectado e abrir a cela do esgoto, as irmãs dizem que precisam voltar para o lugar seguro para pegar algumas coisas. O jogador então abre a cela e o grupo começa a escapar. Tigre percebe isso, mas não intervém devido ao fato de que o seu grupo TSP foi cruel com ele. Willow então empurra Tigre para o lado e então aponta seu revólver. Ele estava prestes a atirar em Pony, mas inadvertidamente atira em Giraffe, que reagiu rápido ao tiro e mergulhou no caminho. Você pede aos outros para ajudar Giraffe a sair do lugar com segurança. Enquanto Pony e o jogador têm um impasse com Willow, Willow concorda em acertar as contas. E os outros sobreviventes vão à fábrica como atalho, e encontram os membros do TSP, que estavam presos em alguns lugares devido aos terremotos causados pelo infectado do esgoto. Pony e Zizi conseguem derrotar Willow e fogem juntos com os sobreviventes e membros do TSP. Antes de sair, Willow aparece e ameaça atirar em um dos sobreviventes, mas vê as irmãs de Zizi e lembra do seu passado, e diz ter um irmão chamado William, que acabou perdendo depois de policiais o separarem. Willow deseja achar a cura e curar o seu irmão se o achar Low. Com isso, resolve se juntar aos sobreviventes e ir buscar seu barco. Mas quando foi lá, o barco não estava mais presente e alegou que o tigre o roubou. Então os sobreviventes vão ao porto para ligar o farol, assim encontrar um navio. Eles acabam encontrando e com isso vão até o navio no Nelly. A capitã disse que ajudaria somente se buscassem combustível, que estava na parte de baixo do navio. Willow e você descem, encontram o combustível, mas acabam ficando presos num container. Mas logo depois são encontrados pelos sobreviventes, que os libertam. Com o combustível, a capitã leva os sobreviventes às docas, mas lá, você encontra o tigre que diz que a Willow não é confiável. Conta que roubou o barco porque não se agradava do plano dela, e buscar achar a cura para curar um conhecido. Tigre convida você a ir com ele, mas você acaba recusando. Então ele some. Depois de sair das docas com os sobreviventes, você acaba encontrando com um amigo de Mimi que diz que é perigoso ir direto à base militar, lugar onde você deseja ir para encontrar a cura, pois estavam bombardeando os arredores devido à abundância de infectados. Ele sugestiona um atalho subterrâneo para o templo, na qual os sobreviventes passam. Você acaba dando um soninho. Nesse sonho conhecemos uma anomalia, cujo nome é desconhecido.
Ele disse que retornaria com todos os nossos amigos infectados se você cumprisse um acordo, na qual ele não especifica. Chegando na base militar, havia diversos infectados. Pony e Willow acabam dando conta, e depois vão ao laboratório. Antes disso, Willow conta o passado de Pony, e diz que ele foi obrigado por ela a dar a poção do hospital do Sr. Batata ao Dodge, o que resultou em sua infecção. Willow ficou com ranço de Dodge após ele prendê-lo durante o capítulo 1, nos becos, o que fez obrigar Pony, ex-membro da TSP, a dar a poção a chegar ao laboratório. Willow encontra o tigre e acaba ocorrendo uma briga. Durante a briga, o lugar começa a desmoronar. Você pede a Mimi iniciar uma transmissão no rádio, pois o lugar estava desmoronando e estava recheada de infectados. Por fim você acha a cura, mas Tigre e Willow ainda estavam brigando. Tigre revela amar Willow, mas esse amor acabou se apagando ao Willow criar a associação TSP. Willow se cala, e depois Mimi aparece dizendo que já havia resgate, o que leva você a sair do laboratório, mas de repente surgiu vários infectados, e você alucina novamente e encontra a anomalia, que diz chamar-se de Tail. Ele diz que foi responsável pela criação da poção, pois manipulou o Sr. Batata para fazer acontecer o desastre. Tail se irrita, mas você acaba o derrotando. Por fim, os militares chamados por Minnie acabam derrotando todos os infectados da base militar e salvam os sobreviventes, com exceção de Willow e Tigre. Devido aos seus históricos, Willow e Tigre se desculpam e seguem uma jornada juntos. O jogador se despede de Willow e o livro 2 acaba. Então, o vídeo acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por terem assistido até o final.